Bom, no tópico 2, nós vamos iniciar os estudos das reações de redução. Bom, uma substância orgânica ela é reduzida quando ela sofre adição de hidrogênio. E essa adição de hidrogênio pode ser feita de três formas diferentes. Ou você adiciona dois átomos de hidrogênio, ou você adiciona dois elétrons, né? Um elétron primeiro, depois um H+, depois outro elétron e depois outro H+. Então, ou você adiciona dois elétrons e dois prótons, H+, ou ainda você adiciona um íon hidreto e depois um próton H+. Então, essas são as formas de você fazer uma redução com adição de hidrogênio. Então, redução pela ação de hidrogênio com dois átomos de hidrogênio é chamada de hidrogenação catalítica. É aquela reação simples que nós vimos lá no capítulo 4 de hidrogenação de um alqueno. Você adiciona gás hidrogênio e é necessário um catalisador metálico, como platina, paládio ou níquel. Então a ligação dupla se transforma em ligações simples pela adição de dois átomos de hidrogênio. Você também pode fazer uma reação de adição em uma ligação tripla entre carbonos. Então você adiciona gás hidrogênio em excesso e os mesmos catalisadores, né, metálicos, você consegue fazer a ligação tripla se transformar em ligação simples. Lembrando que, como nós estamos lá no capítulo 6 de alquinos, não é possível a gente fazer esse tipo de reação se eu colocar apenas um mol de gás hidrogênio. Eu não consigo interromper a reação de adição da tripla na dupla. A tripla se transformar em dupla. Eu não consigo fazer isso. Dessa forma aqui eu não consigo fazer. Se eu adicionar gás hidrogênio com catalisador metálico, como está mostrando aqui, a tripla vai se transformar em simples por adição de dois equivalentes de hidrogênio, num carbono e no outro. Né? Então vão se adicionar dois átomos de hidrogênio no carbono e no outro. Não é possível interromper e permitir apenas que um hidrogênio se adicione de um lado e no outro, utilizando este método. Mas é possível fazer a hidrogenação catalítica de um alcino ser interrompida no alceno cis. Então, se eu agora utilizo na reação de hidrogenação um catalisador de Lindar, essa adição de gás hidrogênio é uma adição sim. Então, dois hidrogênios se adicionam do mesmo lado. Então, desse lado, um do lado de cá, produzindo então cis-but-2-eno neste exemplo. Então, eu tenho como interromper a reação de hidrogenação se eu utilizar um catalisador de Lindar. Então a ligação tripla vira dupla. Mas como mostrado no slide anterior, se eu adicionar gás hidrogênio com um catalisador metálico, como platina, paládio ou níquel, a ligação tripla vai se transformar em simples. Então, para interromper a ligação, a reação de tripla parando na dupla, eu preciso utilizar esse catalisador de Lindar. Já o anel benzênico, ele só pode ser reduzido em condições muito especiais. Ou seja, para eu conseguir fazer a hidrogenação desse anel benzênico aqui, eu vou precisar de aumentar a temperatura muito, podendo chegar até 250 graus Celsius, e também aumentar a pressão bastante, podendo chegar a 25 atm, e utilizar gás hidrogênio e níquel como catalisador. Ou seja, as condições são bastante diferentes da hidrogenação que ocorre com alquenos. Então, nessa molécula aqui de estireno, eu posso fazer uma adição de gás hidrogênio na ligação dupla entre carbonos, que não é do anel aromático, e fazer então com que esse composto se transforme no etilbenzeno. Então somente vai haver adição nessa ligação dupla que está aqui fora do anel benzênico, nessas condições aqui que nós utilizamos para fazer hidrogenação de alquenos. A hidrogenação catalítica ela pode ser usada também para reduzir ligações duplas e triplas de carbono com nitrogênio. Então, se eu tiver esta imina aqui, eu posso fazer uma hidrogenação utilizando um catalisador metálico. Aqui está usando uma mistura de paládio com carbono. E essa ligação dupla de carbono com nitrogênio se transforma em ligação simples. Então, uma imina se transforma em uma amina secundária. Já essa nitrila tem uma ligação tripla carbono com nitrogênio. E se eu fizer a hidrogenação aqui, você também utilizando paládio com carbono como catalisador, nesse caso você faz com que a ligação tripla se transforme em simples, adicionando dois hidrogênios de um lado, dois hidrogênios do outro lado, produzindo então uma amina primária. Então é possível fazer esse tipo de reação. O carbono carbonídrico de aldeídos e cetonas também pode ser reduzido pela hidrogenação catalítica.
Então, neste aldeído aqui, eu estou fazendo a hidrogenação, só que agora estou utilizando um outro tipo de catalisador, que é conhecido como níquel de Haney. Então, um aldeído, quando sofre redução, ele se transforma em um álcool primário, né? A adição de hidrogênio neste carbono, que vira um CH2, e a adição de hidrogênio nesse oxigênio, que vira uma hidroxila. Se eu tiver uma cetona, da mesma forma, pode ser hidrogenada com gás hidrogênio na presença de níquel de Haney, e uma cetona se reduz, transformando-se em um álcool secundário. A redução de um cloreto de acila ela pode ser interrompida no aldeído, caso você utilize o gás hidrogênio utilizando um catalisador de paládio parcialmente desativado. Ou seja, você consegue fazer a troca do cloro por hidrogênio, transformando isso aqui em o haleto de acila num aldeído, né? Lembrando que um aldeído ele poderia ser reduzido ainda a álcool primário, mas se você utiliza esse catalisador de paládio parcialmente desativado, você consegue então fazer com que um haleto de acila seja reduzido a um aldeído apenas, e esse aldeído não consegue ser reduzido nessas condições, tá bom? Bom, os grupos carbonilas de ácido carboxílico, ésteres e amidas, eles são menos reativos. Por isso, geralmente, não podem ser reduzidos por hidrogenação catalítica. Então, se eu for tentar fazer redução de um ácido carboxílico, éster ou uma amida, utilizando aquele gás hidrogênio e o catalisador de níquel de Haney, eu não consigo fazer essa redução, tá certo? Mas a redução desses compostos carbonílicos aqui, de ácido carboxílico, éster e amida, eles podem ocorrer através de outros métodos, tá bom? Isso nós vamos ver na próxima aula. E nós também podemos ter uma redução pela adição de um elétron, um próton, um elétron e um próton, que é uma redução dissolutiva de metal, como nós estamos vendo no exemplo de baixo. Você tem uma molécula aqui que tem uma ligação dupla e uma ligação tripla. Então você usa sódio ou lítio na presença de amônia líquida, tá certo? Essas condições vai conseguir fazer apenas a redução da ligação tripla se transformando em dupla. E olha que os hidrogênios aqui que vão vir da amônia, um vai adicionar de um lado e outro vai adicionar do outro lado, ou seja, você vai produzir aqui um isômero trans. Já como nós mostramos no exemplo anterior, para você reduzir uma ligação tripla para dupla e produzir o isômero cis, você precisa utilizar o catalisador de Lindar. Agora, se você quer obter o isômero trans, na redução parcial da ligação tripla, né, para dupla, você precisa usar sódio ou lítio na presença de amônia líquida. Nessas condições, as ligações duplas não conseguem ser reduzidas, apenas as ligações triplas. Então, no exemplo de cima aqui, o but2-ino, se você faz essa redução, o que vai ocorrer é que o sódio, se você estiver usando sódio, ele vai doar um elétron e a amônia vai doar um próton. Então vai ser adicionado um próton aqui na ligação tripla. E essa reação se repete novamente, o outro átomo de sódio doando mais um elétron e a amônia doando outro próton para adicionar outro hidrogênio aqui, que como eu falei, os hidrogênios se adicionam em lados opostos, produzindo então o trans-but2-eno, e o sódio ou lítio em amônia líquida não podem reduzir uma ligação dupla carbono-carbono, certo? Então vamos terminar essa aula aqui e na próxima aula nós vamos continuar o estudo das reações de redução.